Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Sejam bem-vindos, telespectadores da Local TV, canal 25. No início desta semana, como sempre fazemos, vamos comentar a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol deste fim de semana. O São Paulo Futebol Clube teve uma vitória muito expressiva por 3-1. O Alexandre Pato finalmente desencantou no time do Morumbi e pôde, desta forma, se afirmar como um jogador de alto prestígio, um custo elevadíssimo, não é? Sua manutenção no clube do Morumbi, mas que não vinha absolutamente desempenhando a contento em jogos que o São Paulo participava. O seu desempenho foi muito fraco e era cobrado constantemente pela torcida. Finalmente ontem, e o Kaká também jogando já pelo São Paulo sua segunda partida, o Alexandre Pato, além de fazer 2 gols, ele se movimentou de uma forma muito positiva e talvez agora ele consolide a sua posição de titular no time do São Paulo. São Paulo, com essa vitória, subiu na tabela expressivamente. E outra vitória também suada, mas saudada com grande alegria pelos corintianos, foi que o time do Corinthians, na Vila Belmiro, na casa do Santos, venceu por 1-0, um gol do Gil, de cabeça, aos 32 minutos do segundo tempo. E o retorno do Robinho no time do Santos foi muito bom. Eu acredito que não foi a derrota do time santista que pôde diminuir o brilho da apresentação do Robinho, que ainda sem plenas condições físicas, ele chegou a semana passada, se apresentou, treinou fez 1 ou 2 treinos no Santos e já neste domingo se apresentou contra o Corinthians com aquele futebol vibrante, grande jogador que está aos 30 anos de idade desempenhando ainda o seu futebol, que realmente é de grande talento. E o Robinho se movimentou muito bem enquanto esteve na partida, né? Na metade do segundo tempo, e já sentindo as condições físicas ainda não plenamente ao ponto de poder jogar os 90 minutos, ele foi substituído, mas é importante ressaltar que ele jogou muito bem, foi muito aplaudido pela torcida do Santos e o Corinthians venceu o jogo, mas poderia, se um lance que o Robinho participou de forma magistral, ele escapou pela esquerda, conseguiu recuperar o lance e chutou, e a bola passou mais ou menos a meio metro, um pouco mais da trave. Ele errou o chute, mas aquele poderia ser um momento onde a torcida do Santos poderia comemorar, não é? 1-0, mas o Corinthians logo fez esse gol que confirmou a vitória no jogo desse domingo. O Corinthians, com isso, subiu também na tabela, está em segundo lugar, se a memória não me falha. O Cruzeiro continua na ponta da tabela, junto com o Corinthians, o Fluminense e o Internacional, que venceu o Grêmio ontem, o clássico no sul do país.
e na estreia do Filipão, o Grêmio levou de 2-0, né? Tendo o ex-técnico da seleção retornado ao Grêmio de Porto Alegre, onde foi a estreia do ex-treinador da seleção, mas o Internacional jogou muito melhor do que o Grêmio e venceu por 2-0. O Palmeiras foi a Belo Horizonte jogar com o Atlético Mineiro e o jogo estava empatado 1-1. As duas equipes mais ou menos se equipararam no volume de jogo, mas o Atlético venceu por 2-1 já aos 40 minutos do segundo tempo. Quando o Atlético fez 2-1, aí o time do Palmeiras se desarranjou completamente, não teve oportunidade nem chance para empatar o jogo, e essa derrota do Palmeiras preocupa muito a torcida do Verdão, porque o time do Palmeiras agora corre um enorme risco de se embolar na tabela de classificação com os últimos colocados. O Palmeiras tem 14 pontos ganhos e os 4 últimos colocados, que estão diretamente abaixo, ameaçados pelo rebaixamento, estão com 13 pontos, né? Então é uma situação bastante séria, né? O Palmeiras vive uma crise semelhante à que o Flamengo do Rio está passando, né? Não consegue desenvolver no campeonato um desempenho que possa ao menos ter 2 vitórias seguidas. Quer dizer, o time empata, perde 3, ganha 1, torna a perder mais 2. Então o time está mal, apesar de contratações novas, do esforço do novo técnico argentino, o Ricardo Gareca, de montar uma equipe competitiva, de jovens inclusive, mas não está realmente desenvolvendo aquele volume de jogo esperado. E a torcida do Palmeiras vai ao estádio, prestigia o clube, torce muito pelo clube, porém o clube não está correspondendo. Não sabemos se o retorno do Valdívia será definitivo, se ele se reintegra à equipe ou se vai ao exterior novamente. Houve problema com a contratação dele num clube do Oriente Médio, mas vamos agora verificar se o Valdívia pode permanecer no clube. Se o Valdívia for reintegrado à equipe, é mais uma esperança de que ao menos o meio-campo do Palmeiras se fortaleça e o Valdívia possa fazer aquela diferença para que o Palmeiras volte a se recuperar no Campeonato Brasileiro de Futebol. Tivemos aqui o São Bento de Sorocaba deixando a primeira colocação e perdendo o jogo em Santo André por 2-0, e o Atlético, neste domingo, pela manhã, no SIC, venceu o jogo por 2-0 e, portanto, o Atlético 2-1, aliás, 2-0 ou 2-1, mas venceu o jogo e conseguiu, naturalmente, os 3 pontos para se aproximar dos 5 primeiros colocados da Copa Paulista. Vamos encerrando aqui a primeira parte do nosso programa de hoje e voltaremos dentro de alguns instantes para o segundo bloco do programa Acontece de hoje. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Agora, em nosso segundo bloco no programa de hoje, nós vamos aqui tecer alguns comentários sobre uma notícia que hoje a imprensa nacional destaca
em manchete os grandes jornais do nosso país estão destacando a crise na economia nacional no que se refere à perda dos postos de trabalho no comércio. A última vez que houve uma crise séria no comércio com demissões em volume muito expressivo foi em 2007. Portanto, há 7 anos atrás ocorreu este fenômeno que agora se repete. Nos últimos 7 anos não tinha ocorrido uma dispensa em massa como neste primeiro semestre de 2014 aconteceu. Um dirigente da Confederação Nacional do Comércio levantou todos os dados e mostrando uma enorme preocupação com os índices que foram apresentados por esse levantamento. De janeiro a julho, 84 mil trabalhadores foram dispensados nos serviços da atividade comercial. Então, houve setorialmente assim uma crise que foi instalada. Se em 6 meses os estabelecimentos comerciais no país dispensaram 84 mil funcionários, isto é um sintoma evidente de que nós estamos numa retração econômica. A população não está mantendo o ritmo das compras no comércio, e o comércio é uma atividade vital, né, para a economia de um país. Portanto, não é apenas a retração na indústria, ou seja, a diminuição do ritmo da produção industrial que está acontecendo em nosso país neste ano de 2014. Esta crise de retração na produção industrial, ela não é um fato isolado. Agora aparece o comércio também apresentando esta diminuição sensível no volume de vendas. E é claro, diminuindo a atividade comercial, os funcionários que atuam em todas essas lojas do nosso comércio, sejam empregados no pequeno comércio, no médio comércio, ou até em grandes shopping centers, a diminuição da atividade comercial nesses estabelecimentos faz com que os lojistas se sintam necessariamente numa situação desconfortável, não pode manter o seu custo fixo diminuindo o volume de vendas. Então, há dispensa de funcionários e isto afeta diretamente, não é, a vida de centenas, de milhares de famílias de brasileiros. Então, é assustador o número que a Confederação Nacional do Comércio apresentou, né, nesta segunda-feira. 84 mil demissões ocorreram no primeiro semestre deste ano de 2014. E a perspectiva é de que as coisas possam melhorar através da contratação pelo sistema terceirizado até e pontual. São contratações do período em que o comércio se revitaliza, e é o caso do final do ano, de novembro a janeiro, né, de novembro, dezembro até o começo do ano, o movimento é muito mais intenso e deverá ocorrer novas contratações para o pessoal que atua no comércio, porque no final do ano há
uma movimentação muito maior no comércio, e isso está, então, sendo previsto, que dentro de 4 meses poderá haver novas contratações, menos demissões, né, no comércio, na atividade comercial. Mas nós estamos sentindo já os efeitos desta recessão que vem devagarzinho, ela não se instalou abruptamente, mas ela está sendo revelada pela projeção do crescimento do produto interno bruto, que talvez este ano não chegue a 1%. E é preocupante esta situação, porque há extrema necessidade do país crescer economicamente, não apenas para que a geração de novos empregos possa ser uma realidade, mas também existem outras demandas, né, importantes, e que num período de crise econômica e de retração de negócios afeta toda a vida nacional, né? A própria arrecadação pública, o desenvolvimento de grandes projetos, tudo isso fica naturalmente com um ritmo menor, né, de desenvolvimento, e veremos como vamos iniciar 2015, porque naturalmente, havendo um outro governo ou o mesmo governo com outro planejamento, não se sabe ainda o que ocorrerá nestas eleições presidenciais, mas seguramente em 2015 algo novo deverá ser providenciado por quem estiver com a responsabilidade de dirigir os destinos da nação. E o Congresso Nacional tem muito a ver com isto, porque a nova composição do Congresso deverá estar muito preocupada com esse fator, né? Nós temos muita urgência de retomar o crescimento econômico. Um país como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, né, e que vinha numa realidade com a economia crescente, e que vinha atuando e ainda continua atuando no sentido de conter o processo inflacionário, né? Mas este ano de 2014 tem sido muito difícil, e esperamos que ao iniciar 2015 um novo cenário na economia do país possa garantir, né, esse tão esperado retorno do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento econômico do Brasil. Encerramos agora a segunda parte do nosso programa de hoje e voltaremos após o intervalo dentro de alguns instantes. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios e é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Bem, amigos telespectadores da Local TV, agora na conclusão do nosso programa de hoje, em seu terceiro bloco, nós vamos aqui registrar uma decisão tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, anunciada na última sexta-feira, de que todos os pacientes que estão dependendo do início do tratamento e atendimento pelo Hospital Oftalmológico, no BOS, o Banco de Olhos de Sorocaba, muitos portadores de glaucoma e outras enfermidades da visão, passam, a partir de agora, a ter garantido esse atendimento pelo BOS,
e com os custos desse tratamento arcado pela municipalidade. Então, a Prefeitura de Sorocaba vai arcar com os custos deste atendimento, desse tratamento, e com isso, sem dúvida, haverá uma agilização para que o agendamento, as cirurgias e os pacientes que dependem do atendimento oftalmológico, principalmente aqueles portadores de glaucoma, possam ser atendidos pelo Banco de Olhos de Sorocaba. Havia um impasse porque grande parte desse atendimento era feito por órgãos estaduais ligados à Secretaria de Estado da Saúde, e agora houve um entendimento entre a Prefeitura e o BOS, o Banco de Olhos de Sorocaba, e, portanto, todos aqueles que estavam aguardando, né, há muito tempo, meses, o atendimento, o início do tratamento, alguns casos, inclusive também que estão no aguardo de cirurgias, de catarata e outras enfermidades da visão, podem agora ter essa perspectiva melhor, que já haverá um deslanche nesse tratamento, nesse atendimento, né, aos pacientes, e é uma iniciativa realmente que tem que ser registrada, elogiada, porque o município, nós percebemos isto em várias circunstâncias, o município não está permitindo que o atendimento pereça, que entremos aí numa situação imensa de dificuldades, como muitas cidades já atingiram o caos no atendimento à saúde. Então, os desafios que se apresentam nessa área são imensos. A Prefeitura tem buscado complementar com recursos próprios aquilo que não vem de forma suficiente do Ministério da Saúde. Nós temos a obrigação constitucional, como município, de gastar 15% da receita pública com a saúde. No entanto, a Prefeitura hoje gasta mais do que o dobro disso. Está gastando 32% da sua receita com saúde pública. Então, está investindo para eliminar os gargalos, para organizar melhor todo o atendimento, principalmente agora que está se aprimorando o funcionamento da Central de Regulação, né, da Secretaria de Saúde. Então, o que a gente espera realmente é que essa questão dos portadores de glaucoma e outras moléstias que atingem a visão possam agora ficar mais tranquilos, porque serão atendidos de uma forma mais agilizada. Agora, no final do programa, vamos registrar a nossa imensa tristeza, né, com o fato de, no norte do Iraque, as informações que nos chegam pela internet, pelo noticiário de televisão, são as piores possíveis. Há um confronto ali numa região onde vários segmentos muçulmanos, eles estão se degladiando, eles estão num confronto muito sério, e na fuga desesperada, milhares de famílias foram para as montanhas para ultrapassar aquela zona do perigo, do conflito, e nas montanhas muitas crianças, cita a reportagem que são famílias inteiras, mas muitas crianças perderam a vida de sede, morreram de sede, porque não havia água e eles estavam em fuga nesse conflito. Então, em pleno século XXI, nós, ao tomar conhecimento de uma tragédia desta, uma nação, um grupo de cidadãos, de irmãos nossos fugindo do conflito
e perdendo os seus filhos de sede, porque não havia água, era uma região desértica, e eles tinham que fugir, né? Alguns helicópteros, aviões americanos constam que atiravam alimentos, não é, empacotados, atiravam nas regiões onde eles estavam em fuga, e água também, mas nem todos tiveram acesso a esse fornecimento precário, a essa tentativa de salvar essas pessoas. Então, é muito triste a gente verificar que o ser humano ainda não colocou a vida como o bem supremo que temos aqui em nossa existência. Basta uma posição ideológica, uma radicalização, isto já se transforma em ódio, já se transforma em busca de armamentos e verdadeiros genocídios, e milhares e milhares de inocentes são mortos por esse sentimento egoísta, não é, de um fanatismo que não tem sentido algum em pleno século XXI. E encerrando o nosso programa também, com tristeza, nós vamos aqui lamentar a partida do campineiro, do Newton Acosta Júnior, um grande esportista que fez história em Sorocaba com o basquetebol, e isto há mais de 50 anos atrás, e ele nos deixou no dia de ontem e partiu aos 89 anos de idade. Nosso querido amigo pessoal, convivi muito com o campineiro, ao tempo em que ele já estava aposentado, mas ele participava ativamente, com muito interesse, da vida da comunidade, das lutas pelo esporte em Sorocaba. E quantas lutas, né, em tantas modalidades esportivas, não é só no basquete. Ele era um idealista, né? E o campineiro partiu, e registramos aqui a nossa homenagem, e também, pelo exemplo que ele deixou, nós queremos também transmitir nossas condolências a todos os seus amigos e familiares. Encerramos agora o programa Acontece de hoje, e querendo Deus, amanhã, neste mesmo horário, aqui pela Local TV, canal 25, estaremos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Programa Acontece, um oferecimento Link. Grandes negócios se conectam aqui. Local TV, o seu canal, a sua cidade.